como eu controlei de forma definitiva a minha compulsão por compras. Vou falar para vocês 3 formas em que eu consegui controlar minha compulsão por compras. Obviamente que a terceira eu vou deixar para o final, que foi o checkmate, que realmente fez eu conseguir de forma definitiva controlar essa compulsão por compras. Então fique aqui comigo que vou explicar tudo bonitinho para vocês, tintim por tintim. Bora lá! Olá pessoal, meu nome é Bruno Nakabashi. Nesse canal, a minha intenção, o meu objetivo é mostrar para vocês diversas maneiras de você ter uma vida mais simples, uma vida mais leve, uma vida mais magra, com saúde e de forma próspera, de forma mais longeva. Peço para você que me acompanhe por aqui, se inscreva no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo se você achar que for relevante. Se você não quiser deixar curtir agora, não tem problema algum. No final do vídeo, se você achar que for relevante para você esse conteúdo, aí sim você deixa o seu like ali no vídeo para mim, tá bom? Então, pessoal, bora lá. Primeira coisa, não vou ficar falando para vocês tudo de novo como é que foi o meu problema com o endividamento, né? Os meus problemas financeiros. Para isso eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Lá eu falo tudo certinho, como que eu me endividei, como que eu saí do endividamento, tá bom? Então hoje o vídeo é focado em como eu deixei de ser um comprador compulsivo. Todo ex-endividado teve um processo de compulsão por compras. Então eu vou explicar para vocês como que esse mecanismo funciona de modo fisiológico, tá? Primeiro eu preciso que vocês entendam essa forma, como que o nosso corpo, entre aspas, favorece a gente a ter essas compulsões por compras, assim como a gente tem também compulsões por comida, tá? É praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa. No foco aqui hoje é sobre compras, excesso de compras, a compulsão. Então vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês entendam sobre 2 neurotransmissores importantíssimos nessa questão, que são a dopamina e a serotonina, tá? Ambos, tanto a serotonina quanto a dopamina, são neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Tenta entender a palavra neurotransmissor. Então, ele é um transmissor de um neurônio para o outro, uma transmissão sináptica. Então, um neurônio libera esse neurotransmissor, a serotonina ou a dopamina, ou os dois, libera esse neurotransmissor que é captado pelo receptor no outro neurônio e exerce as funções. Logo depois, ele é reabsorvido, ele não fica circulando, então ele é reabsorvido pelo neurônio original, tá? Então, o que é cada um? Para que funciona cada um deles? A dopamina e a serotonina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela recompensa, pela atitude, pela ação. Depois eu vou dar exemplo prático de tudo isso daí. E a serotonina já é um neurotransmissor que já regula seu sono, já te traz mais aquela sensação de paz, aquela sensação de ter conseguido o que você realmente queria. Basicamente é isso, entre outros, tá bom? Agora eu vou te dar um exemplo prático. Como que funciona esses neurotransmissores num momento de compra? Eu vou te dar um exemplo clássico de como que você libera esses neurotransmissores, tá? Você está lá mexendo no seu celular, você está no Instagram, na rede social, no YouTube e aparece uma propaganda. Geralmente são coisas que você procurou, né? Alguns bens materiais que você tenha procurado, né? E já aparece aquela propaganda. Quando aparece aquela propaganda, assim que aparece aquela propaganda, o seu cérebro libera o primeiro neurotransmissor, libera a dopamina. Essa dopamina, ela já faz você ter essa atitude de aquela vontade incontrolável, praticamente, de comprar, de clicar ali na propaganda para comprar. Já é a primeira liberação, é a dopamina. Assim que você clica nessa propaganda, você já vai para a compra em si, né? Já coloca no carrinho, você fica com aquela dopamina liberando. A partir do momento que você compra, a partir do momento que você clicou em comprar, já dá aquela sensação de bem-estar. Já é a serotonina atuando, tá? Porque você conseguiu aquele bem. E isso a gente está constantemente bombardeado de propagandas nas redes sociais para isso. E eu, assim como todo ex-endividado, o nosso cérebro, pessoal, ele é muito bom para arrumar desculpas para a gente comprar. Por exemplo, quando eu subia de cargo, nosso cérebro faz aquele negócio assim, olha,
você merece trocar de carro. Você subiu o cargo. Você justifica a sua compra, mesmo você estando atolado de dívida. O seu cérebro é muito bom para fazer isso. Por quê? Recompensa. Então, quando você está lá, eu consegui um cargo novo, você merece, Bruno. Você merece, você tem que melhorar. As pessoas têm que ver que você melhorou de vida, você está ganhando mais. Você precisa mostrar isso. Como? Você precisa de um carro novo. Você precisa trocar o carro. Aí você vai lá, mas eu não tenho limite, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Parcela no máximo de vezes que você puder. Então faça isso, você merece, você trabalhou duro. E você vai lá e compra o carro, parcelando um monte de vezes, né? Várias prestações financiado. E aí quando você vai escolher o carro, a sua dopamina tá lá em cima, lá em cima. Tanto é que você fica com essa dopamina vários dias, porque você não escolhe o carro no mesmo dia e compra no mesmo dia. Você fica pesquisando esse carro, fica vendo vídeos e procura e vê um monte de coisa até que você acha o carro. Quando você achou o carro e você o compra, a sua dopamina tá lá em cima. A partir do momento que você compra esse bem, a sua serotonina sobe e a sua dopamina cai. E você se sente muito bem, é muito gostoso isso, né? É um vício, pessoal. Os vícios são exatamente assim que funcionam também. Assim como quando você está com uma compulsão por comida, ligar num iFood da vida e pedir um alimento, né? Uma refeição é exatamente igual, né? Só que com proporções diferentes. Depois que você conseguiu o carro, aí o seu cérebro fala assim, poxa, você não vai ficar andando com esse celular velho, né? Já tá na hora de trocar esse celular. Aí você, eu não tenho dinheiro. Faz um empréstimo, parcela no cartão. Aí você começa a receber, você procura na internet e já começa aquele monte de propaganda. Promoção, 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 Black Friday, etc. Aí pá, aparece o celular que você, entre aspas, merece. E você vai lá e parcela no cartão e um monte de vezes, né? Assim como são as suas roupas, tudo é exatamente assim. Você está se identificando com isso que eu estou falando? Está se identificando? Eu tenho certeza que você está se identificando, porque isso é muito comum, pessoal. O nosso cérebro faz a gente ter essa sensação de merecimento, de ter a desculpa para você comprar. Então é aí que nós vamos desenrolando a história. O que você tem que fazer? Pessoal, quando eu me dei por si, eu já estava completamente tomado de dívidas, de empréstimos, de tudo quanto é coisa, mas estava de carro novo, celular novo, perfume de R$1.000, roupas caras, camisa de R$400, R$500, calça de R$800. Então, e atolado de dívidas. Até que tudo isso eu expliquei no vídeo, né? No vídeo que eu deixei aqui em cima para vocês, como que caiu minha ficha e como que eu saí de tudo isso. Então, o intuito aqui é falar para vocês como que a gente doma essa dopamina, essa serotonina. É esse o segredo, pessoal. Não domar. A gente precisa aprender a usá-los. Esses neurotransmissores, pessoal, eles são importantíssimos. Tanto é que se você não os tiver, se você inibi-los, você morre, tá? Então, eles são extremamente importantes. Você quer um exemplo? Aquelas pessoas que usam antidepressivos, lembra que eu expliquei no começo do vídeo? Um neurônio, ele faz a liberação da serotonina para outro neurônio. O outro neurônio, ele capta essa serotonina através de receptores. E depois ele é reabsorvido. Se essa serotonina ficasse mais tempo no seu cérebro, você tinha uma sensação de prazer, de ter conquistado aquilo por mais tempo. Mas não é isso que acontece. O seu neurônio principal, que deu origem à liberação da serotonina, ele recapta essa serotonina. As drogas para pessoas que têm depressão, o que elas fazem? Elas são chamadas de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O que significa isso? Elas inibem essa recaptação da serotonina, deixando ela mais tempo no seu cérebro atuando. É isso que faz os medicamentos, os antidepressivos no caso. Como, por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, eles fazem isso, eles têm essa característica. Tá bom? O que eu fiz para controlar tudo isso? Porque não adianta você simplesmente ir ganhando mais. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Não vai adiantar, você vai ficar ganhando mais e você vai continuar com essa compulsão cada vez mais, e você vai continuar endividado. Não é isso que eu quero para você. Então, eu tive que botar um ponto final nisso. Para isso, eu tive que entender como é que funciona o meu cérebro, o cérebro de todas as pessoas, né? Mas eu tive que entender de onde origina tudo isso, né? Para isso, eu tive que entender como é que funciona esses neurotransmissores.
Eu tentei explicar para vocês de um jeito bem prático, bem simples, tá? Então, entendendo tudo isso, como que funciona esses neurotransmissores, você já tem a arma na sua mão, tá? Então, você já tem o que causa isso, o que potencializa essa compulsão sua por compras. Então, agora basta a gente entender, a gente tentar pesquisar, tentar buscar formas de controlar essas liberações, de forma que você não vá ficar gastando compulsivamente. Porque, pessoal, se você tiver com a dopamina alta, com um monte de coisa à sua volta para você comprar, é muito difícil você não cair na tentação, sabe? Porque o seu cérebro vai fazer isso que eu falei para você, vai ficar te dando um monte de justificativa para que você realmente precise comprar isso. Dica número 1. Qual que é a dica número 1? Pessoal, pensa aqui comigo. Se você já está com as contas todas lá tomadas, não está sobrando dinheiro para você no final do mês, você tem que colocar um basta nisso, não é verdade? Agora, como que você vai controlar isso, essas liberações de dopamina, de serotonina, para que isso não faça você cair nessa armadilha? Pessoal, é simples. A primeira coisa que você tem que fazer é não se expor a esse ambiente. 2 ambientes, de ambientes virtuais e de ambientes reais. Eu digo mais para você. As proporções são diferentes, porque o ambiente virtual é muito fácil você cair num monte de aplicativos, sites, né? Você é inundado de propagandas. É isso que acontece. Porém, quando você está de forma presencial, você tem aquele, fora a dopamina muito alta, você tem os outros sentidos, né? Por exemplo, o sentido da visão, do cheiro. Você sente que você está querendo comprar uma carteira nova, uma roupa nova ou alguma jaqueta de couro, por exemplo. Você está ali na sua frente, você coloca, você cheira. Então, aguça mais ainda, libera mais dopamina ainda para você comprar. Só que, por outro lado, nas redes sociais, na internet, você é inundado por um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer? Na dica número 1, você vai ter que controlar esses ambientes. Como assim controlar, Bruno? Você vai ter que abandonar esses ambientes, pelo menos por um tempo. Pelo menos por um tempo para você se recompor, colocar suas contas em dia. Não tem outro jeito, pessoal. Não caia nessa de que não, eu preciso me expor a isso para mostrar para mim mesmo que eu sou forte. Não caia nessa balela. Não vai dar certo. Você vai conseguir isso depois, não agora. No começo você está muito sensível. Então você tem que realmente não se expor. Então não faça isso, tá? Simplesmente o que você vai fazer? Vai pegar seu celular. É muito difícil isso, pessoal. É muito difícil, mas você vai ter que fazer. Excluir os aplicativos de compra. Simplesmente isso. E se eu quiser comprar? Peça para sua esposa, peça para o seu marido comprar para você. Enfim, exclua esses aplicativos de compra por um tempo, tá? Exclua todos os aplicativos de compra. E na parte física, no mundo real, né? O que você vai ter que fazer? Pessoal, se você está lá atolado de dívida, não quer cair na tentação de chegar num lugar e a dopamina bombar, você tem que evitar lugares de compras, por exemplo, né? Quais lugares de compra? Por exemplo, evitar ir num shopping. Você vai passear em outro lugar, numa praça, com a sua esposa, com a sua família. Você vai no shopping, é simplesmente shopping um lugar de compra. Você vai lá ver um monte de coisa que vai chamar a sua atenção. E se você entrar numa loja, pegou na mão, tô precisando trocar o celular. Nossa, aí já vem um vendedor e começa a mostrar as coisas para você do celular. É muito, já tá na sua mão, é só passar o cartão, sabe? Então, isso que você tem que evitar. Infelizmente, você tem que fazer isso por um tempo, tá bom? Com isso, você vai ficar evitando tentações de liberações de dopamina em excesso, tá bom? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Já que você está evitando esses lugares, né, você vai consequentemente sair menos, tá? Preste bem atenção. Eu tô me encaminhando para a dica 3. A dica 3 é a fundamental, é o checkmate. Então vai acompanhando meu raciocínio. Se você estiver fazendo alguma coisa, eu peço que você, se você estiver ouvindo só o meu vídeo e mexendo em outra coisa, eu peço só para você parar um pouquinho, prestar bem atenção no que eu tô falando, porque eu tô seguindo o caminho para poder chegar com mais potência na dica 3, que é a mais importante. Sem ela, é muito difícil você conseguir. Essa é a dica 2, já que você está evitando sair, se expor e tudo mais. Consequentemente, é natural você ficar dentro de casa por mais tempo. Ficando dentro de casa, o
que você vai ter que fazer? Você vai começar a dar valor nas pequenas coisas que você não dava bola. Você em casa, você ficava no celular vendo propaganda para comprar, então você ficava querendo sair e tal. Agora você vai ficar mais em casa, você vai começar a dar valor naquelas coisas que você às vezes passava batido, nas coisas rotineiras que passava batido. Você quer um exemplo? Assista um filme com a sua família, né? Chama seu filho, chama sua esposa, senta no sofá, começa a assistir uma série. Olha que bacana, pega uma série que vocês três têm vontade de assistir, começa a assistir uma série. Vai seguindo assim, sabe? Todos os finais de semana, porque geralmente são os finais de semana que a gente desanda, na verdade. Então, aos finais de semana, ao invés de sair, vamos fazer uma coisa em casa, vamos fazer um jantar em casa. Sabe o que eu fazia? Eu perguntava para minha esposa, para o meu filho, o que eles estavam com vontade de comer. Ao invés de eu pedir, eu mesmo fazia. Eu perdi um tempão entrando no YouTube para ver como é que faz, vendo os ingredientes e tudo mais. E fazia uma comida aqui em casa, uma janta em casa gostosa, sabe? A gente sentava na mesa, nós sentamos ainda à mesa e nós comemos, conversamos e tudo mais. Dessa forma você vai ficar mais tempo em casa. Você vai começar a notar que você vai começar a dar valor nessas pequenas coisas. Você vai ficar mais tempo em casa, você vai pegar um livro para ler. Isso é poderosíssimo, pessoal. Pegue um livro para ler ou estude, dependendo da sua área, estude alguma coisa da sua área. Comece um livro novo. Essas pequenas coisas, vocês vão começando a dar valor. E sabe o que acontece? Quando você começa a dar valor nessas pequenas coisas, primeiro vocês vão se aproximar mais. Você e sua família. Meu, isso não tem preço, tá? Isso aí não tem preço que pague. Vocês vão se aproximar mais, vão ficar mais unidos. Essa é a sua base. Você precisa disso forte. Não adianta você ter um monte de coisa e a sua base é fraca. Essa é a sua base, a sua família, seu lar. Fortaleça esses laços, tá? E isso eu vou explicar agora. Eu estou introduzindo a dica 3. Essa dica 3 é a mais poderosa de todas. Isso que fez, definitivamente, todas as outras dicas me ajudaram, mas elas me encaminharam para a dica número 3. A dica número 3 é o seguinte, raciocina comigo. O que você precisa, o que acontece quando você vai fazer uma compra? Recapitula o que eu expliquei no começo do vídeo. Você vai fazer uma compra, a sua dopamina está lá em cima. Você comprou, a sua dopamina cai e a serotonina aumenta, certo? Quando que a serotonina aumenta? Quando você adquiriu esse bem. Quando você tem esses bens em mãos, certo? Quando você já tem, quando você já comprou esses bens, o celular, por exemplo, quando chegou na sua mão, a sua serotonina está alta, aumentou. Ela vai caindo conforme o tempo, porque você não desapega desse celular assim de uma hora para outra, né? Então você demora um tempo para enjoar dele. Até lá, toda vez que você pega esse celular, a sua serotonina está mais alta, né? Isso vai te dando a sensação de prazer. Raciocinou comigo? Então, olha que poderoso que é. Quando você ficou mais tempo em casa, na dica número 2, você ficou dando valor para as coisas que você já tem. Quando você ficou em casa, você começou a dar valor nas coisas que você já conquistou. Se você já conquistou isso, a sua serotonina aumenta. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Então você está convivendo com tudo que você tem um monte de coisa na sua casa, um monte de coisa nova. Como você não dá valor, passa batido, a sua serotonina não é liberada. A partir do momento que você começa a dar valor nisso, a sua serotonina começa a aumentar. Por coisas que você já tinha, só que você não dava valor. Tá pegando quão poderoso isso é? Só que a dica número 3 tem a ver com isso. A dica número 3 é diferente. Na dica número 3, eu preciso que você dê valor para a sua espiritualidade. Bruno, não tenho religião, eu não acredito em Deus. Não tem problema. Se você acredita em Deus, se você tem uma religião, todas as vezes que você faz uma oração, todas as vezes que você agradece a Deus, no caso, você libera serotonina. Olha que poderoso isso é. Ah, mas eu não acredito em Deus, não tenho religião. Tudo bem. Toda vez que você faz uma meditação, simplesmente fecha os olhos, simplesmente agradece. A quem? Eu não acredito em Deus? Agradece a você mesmo. Reconheça as coisas que você já conseguiu. Poxa, eu consegui um cargo bom no meu emprego, eu consegui comprar um carro novo, olha só como eu sou diferenciado, eu tenho
tantas coisas, né? Eu não preciso de tantas coisas, já tenho tudo. Quando você faz isso, esse auto-reconhecimento, pessoal, você tem a liberação de serotonina. Entendeu agora? Fora você estar usando a sua inteligência, você está começando a dar valor nas coisas que você já tem. Você vai começar a economizar dinheiro, evitando comprar coisas em excesso. Eu fiz exatamente isso recentemente. Repara numa coisa, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando uma pessoa troca o celular, quando uma pessoa, um colega de trabalho seu, troca o carro, é típico, pessoal. Todo mundo vai querer trocar o carro e você, inclusive, e vai coçar aquela vontade de trocar o carro. Eu passei por isso recentemente, tá? Eu tava louco para trocar meu carro. Aí eu pensei, tenho dinheiro para fazer essa troca à vista? Eu não parcelo mais nada, pessoal. Nada, eu compro tudo à vista, tá? Eu tenho dinheiro para pagar esse carro à vista? Não tenho, mas falta pouco. Eu consigo fazer um consórcio, eu dou uma entrada boa, a parcela fica pequenininha, cabe no bolso, eu vou trocar. Eu mereço. Faz tempo que eu não troco de carro, o meu carro já é quitado, eu vou fazer uma nova parcela. Aí eu, calma, deixa pro dia seguinte, aí você toma a decisão. Dia seguinte, mesma coisa, continuei com aquela vontade, só com uma vontade menor. Deixa pro dia seguinte, deixei pro outro dia, a vontade menor. Vou esperar uma semana para ver se eu ainda vou ficar com essa vontade mesmo. E essa vontade foi diminuindo, sabe? Então agora a parte espiritual que eu estou dizendo para você é essa. O que você vai fazer? Essa é a dica. Você vai fazer todos os dias, é a primeira coisa que você vai fazer ao acordar, tá? Não faça isso deitado na sua cama, você vai dormir. A partir do momento que você acordou, senta, pode ser sentado na sua cama. Eu gosto de vir aqui nessa mesa onde eu tô, que é um escritório, eu tô no meu escritório. Eu gosto de vir nessa mesa que eu tô, porque é aqui onde eu estudo todos os dias de manhã. Eu venho nessa mesa, eu simplesmente fecho meus olhos, como eu tenho religião, como eu acredito em Deus, eu simplesmente faço uma oração com o intuito de agradecer as coisas que eu já tenho. É isso. Pessoal, não precisa ser uma coisa de 30 minutos, é uma coisa simples, é uma coisa rápida. 10 minutinhos, nem isso, 5 minutinhos você já faz isso. Com isso você vai sentir essa sensação boa. E isso se mantém. Se você precisar fazer isso algumas vezes ao longo do dia, é muito importante, faça. Vá num lugar isolado, num lugar que você vai ficar sozinho, só você e sua espiritualidade. Feche seus olhos e faz uma oração rapidinho. Ou agradeça, reconheça as coisas que você já tem. Agradeça a você mesmo, tá? O seu esforço que você fez. Com isso, pessoal, eu comecei a fazer isso já todos os dias. Eu não falho um dia. Eu faço isso todos os dias. Isso para mim é mais sagrado do que eu ir na academia, comer bem. Não falho. Eu faço isso todos os dias. Às vezes mais do que uma vez por dia. Pelo menos todas as manhãs é sagrado. Eu faço todos os dias. Isso foi o checkmate. Essa minha compulsão por compra simplesmente passou. Hoje, para eu poder comprar alguma coisa, eu penso muito, fiquei até chato com isso. Eu penso muitas vezes antes de comprar. Eu tenho que estar precisando muito para eu poder fazer uma compra. Pessoal, então é isso. Esses são os 3 poderosos métodos, poderosas dicas que eu fiz para mim, passo para as outras pessoas, até passo para os meus pacientes e tem resolvido o problema de todas as pessoas. Então, tudo isso usando simplesmente a cabeça, usando estratégia, entendendo como é que funciona a nossa cabeça, as nossas emoções, nosso comportamento. Nós somos humanos, nós erramos, mas nós temos que aprender com os nossos erros, tá bom? Então, eu tô aqui para isso, não simplesmente ensinar, para passar de uma forma mais fácil uma coisa que pode estar sendo a sua dor. Então, uma coisa que foi a minha dor, eu posso estar passando de uma forma que você vai economizar tempo, em vez de ficar batendo a cabeça, endividando à toa, se preocupando, estressando, tendo uma qualidade de vida horrível. É horrível uma qualidade de vida dessa, sempre com dívida, tá bom? Pessoal, então agora sim, se esse vídeo foi importante para você, se você achou que agregou alguma coisinha, tentei falar da maneira mais simples possível para você entender. Se você achou que foi bacana, deixe seu curtir, vou ficar imensamente grato. E a minha serotonina vai aumentar bastante. Compartilhe com seu amigo que talvez precise ouvir esse conteúdo, tá bom? De forma que a gente possa trazer mais pessoas para o nosso time, um time de pessoas
prósperas. Prósperas não no sentido só apenas no dinheiro, prósperas no sentido de sermos uma pessoa melhor e termos um sentimento de coletivo melhor, disseminar palavras assim para outras pessoas, ajudar mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Tchau.